Sejam bem-vindos ao nosso novo podcast. Prepare-se para algo super fantástico. Fala, Chuchu! Fala, Gatão! Voltamos com tudo, com notícias escabrosas e importantes. Estou aqui novamente no Super Fantástico Podcast, aqui no Estúdio Pitomba. Se você quiser gravar seu podcast, fazer a sua história aqui, é só entrar no www.pitombatv.com.br ou ir lá no Instagram, e lá você vai ter todas as informações, como você faz para gravar, horários e tudo mais, tá bom? Hoje voltamos com o Sérgio Leal Filho. Muito boa tarde novamente. De volta, que bom, que satisfação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que satisfação aqui outra vez. Virou sócio do programa já. E hoje nós vamos falar de coisas muito legais baseadas neste carinha aqui, ó. Luiz Spinal. Luiz Spinal. Os devidos créditos. Luiz Spinal, da Lick Editores. Cinema e seu processo psicológico. Esse livro aqui é novo, né? 1976. É um livrinho fininho, mas tem muita coisa legal aqui. Espetacular o livro. Falando sobre o cinema e as questões psicológicas que envolvem o cinema, né? Então, vamos lá. O que você tem a falar desse carinha aqui? Vamos lá. E depois eu vou falar também do Fábio Herman, que muitas coisas que eu fundamento aqui são baseadas nesse maravilhoso livro, Introdução à Teoria dos Campos, da Casa do Psicólogo. Legal. Bom, o cinema sempre me fascinou. E ele é considerado a sétima arte, o cinema. E eu não deixo de lembrar da frase do Nietzsche, que ele fala assim, olha, temos a arte para não morrer de realidade. Profundo, hein? Mas qual é a consequência prática disto? Poxa, se você... o ser humano é dotado de um aparelho psíquico, e como eu falei nos nossos primeiros vídeos, e num dia de 24 horas, ele se depara com conflitos. E se ele não estiver bem estruturado, ele vai afundar. E o que significa afundar? São as diversas patologias ou doenças que a psicologia tão bem estuda. E o cinema, ele é uma espécie de válvula de escape. Tá. Que na medida que você atualiza muitos dos seus conteúdos na figura dos personagens, das situações, do contexto histórico, ou vários contextos. E é de fundamental importância você ter uma base de realidade muito bem robusta. Olha, eu vou repetir. Nos primeiros vídeos, eu falei daquela região inconsciente. Você tem a sua, que é o de lá para cá. Tem o inconsciente, que é o de cá para lá. E tem aquele que eu falei que é a ponte. Esta ponte é o que define a nossa noção de realidade. Se ela for muito, vamos dizer assim, frágil, a pessoa vai afundar. Então você tem pessoas assim, eu falo que eu não quero entrar no mérito, mas eu vou entrar. Vocês têm pessoas que são terraplanistas. Tem, opa! Essa é a noção que ela tem de realidade. A Terra não é plana, não? Não é, não. Não. Então tá. Cálculos matemáticos, né? Mas vai ter gente que vai rolar comigo aqui no soco e vai falar, não, ela é quadrada. Esta é a noção que ela tem de realidade. Só que existe uma coisa chamada educação. E a educação, através de ciências como a matemática, a geografia, elas provaram que a Terra não é plana. Mas essa é a noção. Eu só estou citando agora quantas brigas... Quantos embates você tem de até não falar com as pessoas, porque a noção de realidade dela não coincide com a sua. Não, mas o problema não é nem esse. Tem muitos embates políticos, religiosos, ideológicos, que são travados por ideologia mesmo. Porque assim, eu acho que a Terra é plana e eu posso provar que a Terra é plana. Sim. Eu posso provar que a minha religião é melhor que a religião do meu amiguinho. E isso tudo faz com que existam os programas de debate como esse, né? Que bom, que bom. Eu tô com uma colinha aqui, ó. Mais pra frente, vamos colocar isso aqui no Data Show. E tem umas
por exemplo, eu citei aqui, ó, condicionamentos externos e as convicções interiores. Então, vamos lá. Dentro da sua mente, você tem, em pares, você tem dois tipos. Você tem a sua identidade e você tem seus desejos. Isso aqui é baseado no livro do Fábio Herman, A Teoria dos Campos, essa citação. Você tem, por exemplo, a noção de realidade e do real. É com isso que você constrói aquela ponte chamada realidade. Você apreende. Você pega uma parte do inconsciente e torna isso realidade. Sempre vai ser incompleto. Tá. Mas isso não é viagem, não? O cara fala assim, esse cara viajou. Sempre é assim. Viagem é assim. É uma viagem, não é? Mas é viagem porque é abstrato. É abstrato, claro. Não é uma coisa. Você tem a realidade concreta e abstrata. Só que aí é que tá. A abstração também faz parte. O ruim é quando você supervaloriza uma em prejuízo de outra. Você tem pessoas que são extremamente concretas e simplesmente negligenciam essa parte abstrata. Como você tem aqui, o contrário. Supervalorizam a abstração, mas a condição de concretude não é adequada. Você acha que você vive em Zion? Para quem não sabe... De Matrix. Para quem não sabe... Matrix. Sim, vivo. Matrix. Sim, Matrix. Então a gente tá lá em Zion, numa cidade toda zoada, com um cabo conectado aqui atrás. Sempre. Opa. E aqui é uma realidade. Acho um nome bonito aí. Tá no livro da editora Madras, Matrix, Bem-vindo ao Deserto do Real. Fala inclusive sobre Zion. A Matrix eu sou suspeito, eu simplesmente... Vivemos sim, claro que sim. O cinema ele é uma fábrica de ilusões. Certo. Eu simplesmente adoro. Naquela dicotomia lá, sabe, entre cinema e teatro, eu respeito demais o teatro, mas eu gosto mais do cinema. E o cinema, ele lida, segundo Luiz Spinell, ele, no livro O Cinema e o Seu Processo Psicológico, tá. Ele diz o seguinte, dentre várias coisas. O cinema ele lida com fotogramas, ok, que é a superposição de várias fotos, numa proporção de 24 quadros por segundo. Ok. Que a gente chama de frames por segundo, que é da tecnologia. O frame, frame. E por que tem essa ideia de ilusão? Porque uma pessoa que ela é saudável sob o ponto de vista fisiológico e psicológico, ela vai perceber a imagem como um todo. Ela não vai... agora é um frame, depois outro frame. Ela percebe como um todo. Isso se chama globalidade perceptiva. Ok. No que consiste esse conceito de globalidade perceptiva? O cinema, ele é bidimensional. Você não tem 3 dimensões. Tem aqueles com óculos, mas é simulado, né? Sim. Eu já vi versões, não sei em que lugar que foi, talvez Estados Unidos, não sei, que... a pessoa tem até os estímulos olfativos. É o 4D. Tem alguns cinemas aqui no Brasil que tem o 4D. Então, estímulo olfativo, água, esguicho de água, sensacional, cadeira que mexe, que é o cinema. Tem alguns cinemas que são o XD, né? O XD tem alguns e tem os eu 4D. Tenho que pesquisar mais, então. Então, essa noção de fechar a Gestalt. A Gestalt é uma escola da psicologia que ela é uma das grandes escolas, amplamente usada em propaganda, por exemplo, publicidade, que ela fala sobre figura, fundo, isso é muito explorado no cinema. E existe uma coisa chamada busca da bela forma, isso é um conceito da Gestalt. Por exemplo, você nunca chamou, você está assim na rua e a pessoa está de costas e você fala, fulano, mas não era fulano, era cicrano. Você achava... conhecia ela. Daí, às vezes, eu acho é o começo do erro. Você achava que conhecia ela porque o cérebro ele quis fechar a Gestalt, fechar a forma. Não existe... A Gestalt não tem uma palavra em português, mas que mais se aproxima para forma, psicologia da forma. Tá. Então, se eu faço um desenho de um triângulo e falta aqui, a tendência é você completar o desenho. O cérebro ele faz isso a todo momento, inclusive no cinema.
A busca da bela forma. A globalidade perceptiva é você tem fora do cinema, na chamada visão ordinária, que o autor chama, você está toda a visão psicológica está corrigindo a fisiológica. No cinema ela já vem corrigida. Ela já vem corrigida. Entendi. Aí você tem, por exemplo, fenômenos físicos como um objeto que no cinema e na televisão, quando ele se afasta, equivale ao quadrado da distância. E o que isso significa? Se você dobra a distância, aumenta 4 vezes. Mas isso num contexto de iluminação, você tem que saber, porque... Sim, enquadramento, iluminação, Aí você fala, mas esse assunto é tão chato, quem é que... Quer ver outra coisa interessante? Um indivíduo que está lá numa tela no cinema, ele está lá na frente. E o outro que está lá atrás, ele não está vendo a mesma fita. Olha que interessante. Porque quanto mais ele está lá na frente, a velocidade, o ritmo, enfatiza mais os aspectos de realidade. Parece que você está mais imersivo, então. Sim, na realidade. Quanto mais você vai lá para trás, os aspectos subjetivos. Então você fala. Subjetivos. Então o que é melhor? É na frente ou atrás? No meio. No meio. No meio. Porque existe, inclusive, num dos livros do Luiz Spinell, ele fala sobre cálculos de ótica. E eles calcularam. E quem me conhece sabe, quando eu vou ao cinema, às vezes eu conto até as carteiras, porque eu quero ficar no meio. Isso é coisa de louco. Eu tenho certeza que você faz isso. Mas você... Eu tenho certeza como é que tem vantagem você ser obsessivo. Porque você, no meio, você ganha em compreensão de realidade e conteúdo de assimilação psicológica. Mas isso é muito chato, por que eu vou ao cinema e vou ficar contando cadeiras? Mais uma vez eu falo, em uma prova fotográfica, aí você vai, o indivíduo, o sujeito vai casar, e ele quer as fotos perfeitas, bonitinhas, e é o tal negócio. Aí você vai ter que fazer a prova fotográfica, que tem incidência de luz, porque dependendo da granulosidade da pele de um indivíduo, vai ter que incidir luz lá. Por que às vezes na televisão, você vê nos telejornais, às vezes o cara tem a barba por fazer, ele não quer mostrar isso, ele tem que colocar uma maquiagem. Sim. Aí sim, aí a noção de realidade, não, isso não é chato, eu quero a prova, eu quero as minhas fotos legais. Mas aí no cinema, aí é chato. Eu sempre falo que é vantajoso você perceber a realidade através da ciência. Mas no cinema tem Oscar para o diretor de fotografia? Opa, sim, tem. Então é de suma importância você ter uma fotografia bacana para você poder fazer com que a pessoa tenha mais... instigue mais a pessoa a assistir o filme e todas essas características que você está falando. Se bobear, o diretor de fotografia é psicólogo também. E se não for, tá com o pezinho lá, porque ele vai ter que se atentar para isso. Você vê que a fotogenia, existem pessoas que são tão lindas. Mas, olha, bonito ou feio é uma questão subjetiva. Sim. Mas existem alguns indicativos. Como eu citei num dos vídeos anteriores, você tem a chamada proporção áurea, que é uma medida que os gregos, parece que foram os gregos, se eu não me engano, que descobriram isso, ou se isso já estava aí, e os gregos, eu vou pesquisar, mas a medida é 1,618. E essa medida ela se encontra em várias coisas na natureza. E no que diz respeito a ser bonito ou feio, existe uma tendência de um rosto que é simétrico ser bonito. Isso aí ficou convencionado pela ciência. Então, o tamanho da tela também, ó. O tamanho da tela. Uma coisa você vê uma tela de cinema e uma coisa você vê no celular. Vai incidir a velocidade e o ritmo. E olha que interessante. Pode distorcer o som numa tela menor. Um ouvinte com, sabe, o ouvido... Eu pensei em não precisa ter um ouvido absoluto. O ouvido absoluto é aquele cara que você toca uma nota e o cara sabe qual que é a nota. O cara sabe o que ele fala. É um lá... Mas você tem o telespectador que é comum e tem o cara que
que ele é, vamos dizer assim, é mais esperto. Tá. E ele percebe. Pode ser treinado também. O treinado, exatamente. E ele percebe essas anomalias. Entenda-se anomalias, as coisas que são fora do padrão. Tá. E a questão do ritmo e da afetividade. O Freud, ele falava assim, olha, que o ego, ele é também corporal. E uma das maiores provas disso é quando você tem uma notícia que ela é horrorosa, ou devastadora, ou uma notícia extremamente alegre. O impacto psicológico vai refletir no seu corpo. Às vezes a pessoa até recua, assim, ó. Arrepia, então. Então, essa é a relação também do ritmo e da afetividade. Uma pessoa como eu, que é extremamente ansiosa, ela tem uma tendência de ter um ritmo mais dinâmico. Uma pessoa, um monge tibetano, se ele estivesse aqui... ele estaria com outro tipo de ritmo. ritmo. Outro tipo de ritmo. E esse tipo de dinâmica entre ritmo e velocidade também incide na tela. E os diretores exploram isso. Um movimento pode transmitir calma, alegria, tristeza. Isso é explorado. Os diretores exploram. É uma coisa que num programa para frente a gente ainda vai discutir, que eu percebo, não tenho nenhum embasamento técnico, científico, filosófico e tudo mais, é sobre o momento. Então, por exemplo, se eu estou andando de moto, a pessoa da frente passou por 2 carros, o momento dele passar é aquele lá. Mas se eu for atrás dele, eu posso me lascar porque o meu momento é outro. É outra frequência. Então o cara pode me fechar, o cara pode abrir, se eu buzinar, eu vou mudar a frequência e vou mudar o momento. Então, espetacular. Né? Então já viajei cada pessoa tem o seu momento, né? E eu conheço um fulano que ele pulou de paraquedas e foi ótimo. E tem um fulano que pulou de paraquedas e teve um ataque cardíaco na descida, mas o momento de um é uma coisa, o momento de outro é outra coisa. Mas isso a gente não vai falar hoje, não. A gente vai falar outra coisa. Inclusive, eu já viajei aqui em termos de relacionamento. Pensa nisso no momento. Aí é isso que você vai, sei lá, numa balada, em qualquer lugar, você estabelece um contato visual, começa a conversar com a pessoa e são 2 momentos. E será que esses momentos vão coincidir? Então. Vão coincidir. Mas aí tem momento e expectativa. Né? Então tem que ver qual que é a minha expectativa em relação àquele... Elevada, a régua tá muito elevada? Tem que ver se a expectativa dela tá na mesma frequência que a minha, para que os 2 momentos se encaixem, né? Daí a sintonia. Ou não. Então, aí que tá. Aí a gente tá falando de outras coisas que vale um outro episódio. E se você tem alguma ideia, alguma dica, alguma situação de pauta, coloca aqui nos comentários. Fala pra gente aí o que você queria saber sobre as questões psicológicas, psiquiátricas e todos os psiques que existem aí no Tem uma outra coisa que eu também quero enfatizar. Perceber. Depende de uma coisa chamada, no que diz respeito a cinema, a interpretar. Interpretar é você buscar significados ocultos. Só que você tem a percepção propriamente dita dos 5 sentidos e tem a percepção que ela é interna. Aí existe um conceito freudiano que diz o seguinte: todas as coisas que estão lá no inconsciente ou de lá para cá, que elas não estão nomeadas pela linguagem, você não tem noção. Está dentro de você, mas você não tem noção. Mas se não está nomeado, não existe. E ele chama... Não existe, mas está lá. Está lá. Isso se chama representação de coisa. É um nome técnico que o Freud usou para nomear essas coisas que não tem nome. Nomear que não tem nome. É contraditório. Tá lá, faz parte de você. Como eu citei nos primeiros vídeos, a possibilidade de você tocar piano tá dentro de você. Por que você não tocou? Você não acessou, você ainda não nomeou através da linguagem. Não, através da educação, inclusive. Eu estou falando sobre percepção, tá? A percepção, a material e a interior.
Tudo aquilo que você conhece no nível consciente, você já nomeou. Ele chama de representação de palavra. Bola. Ok. Você tem Tem vários tipos de coisa bola, mas acústica. você sabe que quando fala a palavra bola, você automaticamente vem um objeto esférico na tua cabeça. Agora, você percebe da importância da educação quando você vê um filme? E principalmente se for um diretor que tem um cuidado mais apurado com relação a texto, Ok. e que você tem que decifrar. Decifra-me ou eu te devoro, que é o enigma da esfinge. Tá lá, você tá o subtexto lá. E se for um texto rico, poxa, é de bom tom você ter um nível de educação para segurar. Por exemplo, você pega um Godard, um Fellini, um Hitchcock. É claro que às vezes você tem os filmes de entretenimento que você não tá nem aí com isso, mas mesmo esses filmes ditos inocentes, você tem coisas Kubrick. lá. Mas eu tô o Kubrick, meu Deus. O Stanley Kubrick. Tarantino? Nossa, eu sou suspeito, eu adoro o Tarantino. Eu também adoro Tarantino. Eu vejo. Beijo, Tarantino. Quero você aqui, hein? Nossa senhora, eu sou fãzaço. Eu também quero questionar, aí você que está vendo aí, como é que está a sua noção de realidade, o quanto que você tem que melhorar, como é que é o porquê e o como da sua noção que você tem de realidade. E o quanto que você tem... Porque todos nós estamos aqui para aprender. E quanto mais você depura, ou senão você se aprofunda, você se aprimora nessa noção de realidade, você vai ter um melhor cabedal para entender os filmes. Tá, entendi. Agora, me diz uma coisa. Então, vamos lá. Eu sei que tem muita gente que ouve o nosso podcast através do Amazon Music, do Deezer, do Spotify, fazendo o cardio na esteira, sabia? É verdade. Então a pessoa tá lá correndo e aí ela fica ouvindo o nosso podcast. Existe uma forma prática da pessoa descobrir o que você acabou de falar, dessa diferença e tal? Então, ó, você que tá aí na esteira aí, que você tá ouvindo a gente, ouve aí o que o Sérgio vai falar e faça isso para ver se você... Olha, eu vou legislar em causa própria aqui, né? Em nome de em nome do meu ofício. Olha, a forma mais eficiente é a terapia. Poxa vida, o trabalho de um terapeuta, o clínico, é como de um arqueólogo. Ele vai cavando, ele vai encontrar botas, tem tesouros lá também. A terapia, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, ó. Existe uma tendência, por exemplo, de quem está aprendendo uma língua, e que é uma tendência que não é muito assim correta. Literalmente, você quer traduzir aquilo. Você pega um dicionário e começa a traduzir literalmente. E não é bem assim, porque a linguagem ela tem uma coisa chamada polissemia. Se você digitar no Google... para dar exemplos de polissemia. Polissemia são vários e inúmeros sentidos que a linguagem tem. E a pergunta é, o que você deve fazer para você ver se esse lado... O mais eficiente de autoconhecimento é a terapia. A terapia ela vai investigar o seu histórico de vida, só seu, e vai propor caminhos. E quanto que custa você, por exemplo, se sentir mais seguro nos relacionamentos, de você conhecer a sua real vocação, para que você veio aqui ao mundo, por exemplo, ou curar as suas doenças, ou melhorar a qualidade de vida. Você tem outros caminhos também. O Freud falava, você tem o dever e o direito de escolher de que maneira você quer ser salvo. O caminho intelectual, ele é maravilhoso, mas ele é totalmente incompleto. Porque você não está lidando com a afetividade da coisa. Ou você lida, ou quando você lida de uma maneira racional. Não é assim. O ideal seria o meio termo entre os extremos. Sei lá, você tem um caminho intelectual, mas você está fazendo a sua terapia lá. Não são os únicos caminhos, viu? Não são. Tá. Você tem caminhos religiosos. Tá, mas você assim, tem outros caminhos. Vamos lá. Eu vou fazer terapia. A partir do momento que eu faço a terapia,
a sua verdade não vai influenciar no Sim. meu diagnóstico? A verdade de quem? A verdade do profissional. Ah, é que tá. Então, por exemplo, eu Sim. viro pra você e falo Sim. assim, faz Sim. de conta. Sim. Ah, minha mulher me largou porque tá, ótimo. ela saiu com o leiteiro. Aí você tá amargurado, você como profissional tá amargurado porque a sua mulher brigou com você. E aí você vira e fala assim, mas essas mulheres é tudo igual. Ó, Que bom que você percebeu isso. São informações hipotéticas, hein? Eu não tô falando nada de... Pelo amor de Deus. Não quero ser cancelado. Antes de ser selado. Então, a influência do profissional, a cabeça do profissional pode influenciar no meu diagnóstico? Pode e deve, olha porque pode e deve. Existe um conceito, que legal você perguntou isso, excelente pergunta. Você tem um contexto de 4 paredes lá, um contexto profissional, isso se chama setting terapêutico. Lá rola uma energia, isso não é magia não, tá? Tem eletromagnetismo, é uma coisa muito séria. Tá. Eu sou o terapeuta, você é o paciente. Existe um fenômeno chamado transferência. Ok. A resposta é sim, tá? Da sua pergunta, se influencia, é sim. Porque é essa influência que o profissional ele vai trabalhar. Que influência? O psicólogo ele vai criar uma espécie de neurose artificial lá ou psicose artificial. E o paciente vai atualizar os conflitos que ele tem, na realidade ele vai transferir na figura do terapeuta. De lá para cá, paciente e psicólogo. Quando a energia do psicólogo para o paciente é chamada contratransferência. Só que o profissional, por isso ele tem que ser profissional, e o Freud falava assim, olha, o profissional ele não pode gratificar o paciente. O que seria gratificar? Por exemplo, o paciente vai lá, ele está mal na vida afetiva, ele atualiza um amor na figura do psicólogo, se o psicólogo entrar nessa, ele contratransferir e ele vai virar loucura dois, não vai ser mais uma relação profissional. Pois vai virar Você pensa nas delírio coletivo. Pensa nas abordagens. Tinha uma estatística que comprovava que 10% dos psicólogos sucumbiam à contratransferência. O que está sendo discutido aqui? Então, lá, ó, você transfere. O que você transfere? Pensamentos, afetos, e atualiza na figura... Problemas. Da sua infância e atualiza na figura do psicólogo. Sempre da infância? Não. Boa pergunta. Hoje você tem as psiconeuroses, cuja etiologia e a causa é da vida de infância. E tem as neuroses atuais, o nome já diz. Neuroses atuais, coisas do dia a dia. Só que mesmo, você percebe, o psicólogo ele tem que ter essa noção. Jogo de cintura. Técnica, inclusive, de saber o que é uma coisa de origem. Mesmo as neuroses atuais têm um fundo lá de psiconeurose. Lembrando, psiconeurose, a causa é a infância. Tá. Traumas e conflitos simbólicos. E as neuroses atuais. Eu vou citar até o nome de duas. Hipocondria, sabe aquele cara que vai é uma neurose atual. Tá. Vai na farmácia, tem uma coisa nova aí pro estômago. Mas tem um docinho novo. Mas essa pergunta é muito legal, porque essa atualização é uma via de mão dupla. Sim. Daí a importância do psicólogo estar muito bem preparado. Imagine as abordagens que tem as intervenções corporais. Mas o assunto aqui é cinema. Pois é. Mas o assunto é cinema, mas foi muito, muito legal essa... É porque uma coisa puxa a outra, né? Não, então, a ideia é um bate-papo. Então, assim, não é a gente ficar malhando a mesma coisa. Também porque, acho. assim, tem um assunto puxa o outro e outro assunto puxa o outro e acaba ficando pontas soltas. Isso é normal, fica pontas soltas, né? Então, sempre. a gente tem a noção que fica pontas soltas, e se tiver ponta solta e você achar que a gente não explicou direitinho, vem aqui nos comentários, comenta pra gente. A gente gosta de ver os comentários, mesmo que seja aqueles comentários assim, não gostei, que a gente ainda não teve. Isso é legal, né? Muito bom. Ainda não. Eu vou ter que repetir isso, porque é uma coisa do dia a dia que
que também é uma possibilidade de você pensar bem. Esse processo de mudança envolve toda a questão fisiológica, física, psicológica e espiritual. E sempre enfatizando os aspectos teóricos e práticos da coisa. Teóricos? Como assim teóricos e práticos da... Pensa nas infinitas possibilidades que você tem de lidar com teoria e prática nesses aspectos fisiológicos. Por exemplo, o que você deve comer, o que você deve evitar, a coisa que te faz mal, o que aumenta um café que oferece picos de glicemia, por mais novo que você tem, você pode tomar um café que está proporcionando... É como se estivesse socando o seu baço, porque você não está observando esse aspecto fisiológico. A conta vai vir alguma vez, principalmente se você é mais maduro, depois dos 200, 40, 50. O que você pode pensar em termos teóricos e práticos quando o assunto é psicologia? Você acha mesmo que você não tem problemas? Todo mundo tem. Como é que você lida com esses problemas? Tem gente que, para evitar esses problemas, vai para o caminho das drogas. Mas eu só bebo socialmente. Onde tem um vazio, existem os excessos. Daí eu lembro de uma palavra, de uma frase que fala assim, olha, vencer as paixões e submeter à vontade. Não é uma coisa fácil, não. Não é. Como é que é a sua relação? Eu negligenciei a parte espiritual durante 24 anos, tanto na teoria como na prática. Chegou uma hora que o intelecto não estava dando mais conta. E eu paguei também o preço. Então o que você deve observar é esses aspectos fisiológicos, físicos, psicológicos e espirituais. Sempre. Sob pena de você afundar. Só que você pode estar afundando, por exemplo, o seu casamento, os seus relacionamentos. Mas e quando eu vou perceber que isso está acontecendo? Existem indicativos, né? Tipo? Então vamos lá. Por exemplo, a sua vida... Vamos colocar a vida amorosa, vai. Porque um monte de gente aí tem problema amoroso. Aí fala assim que ele tem um amor não correspondido. Mas aparece no dia a dia, né? Aparece. Minha esposa não tá me dando atenção. Aparece. Minha namorada só quer ficar com as amigas. E aí como é que você vai virar e vai falar assim, pô, será que o problema sou eu? Será que a culpa é minha? Ou será que a culpa é dela? Ou será que a culpa não é nem minha, nem dela, é do ambiente? Que é aquela história do o homem é o bom selvagem que corrompe a sociedade. Tá envolvido aí o aspecto de fantasia também. Você tem dados de realidade que justificam as animosidades e as brigas. Você tem dados de realidade, mas você tem os dados de fantasia. E esse emaranhado de coisas do dia a dia com as fantasias que você vai se relacionar com a pessoa. Aí é que tá. A doutrina kardecista, ela fala dos obsessores atuando na sua mente. Sim. Mas esse é o aspecto espiritual. No aspecto psicológico... Mas sem cortar, sem querer te interromper, gente, se interrompendo, como diria Jô Soares, realmente é espiritual ou é coisa da tua cabeça? Meu Deus, você acredita que é uma pergunta que eu fiz para o meu professor. E você tem que ter uma certa maturidade para separar isso daí. Não é fácil, não. Não é fácil. Em algumas religiões existe um termo para esse tipo de coisa que é animismo. O animismo. Animismo. Por favor. Disserte. Uma das definições, por exemplo, de que existem objetos inanimados, um espírito lá. Existe um espírito na pedra, nos fenômenos da natureza, no vento, num relâmpago. O pessoal fala de animismo, principalmente na antropologia. Nas religiões de matriz africana. Eles falam que quando a pessoa ela tá falando que ela tá com uma entidade, mas na verdade ela não tá com a entidade. Ela tá... ela viu que todo mundo tá e aí ela quer entrar na onda, entendeu? Então aí a galera fala que é animismo, usa esse termo, para descrever uma pessoa que tá fingindo que tá com uma entidade, entendeu? Entendi. Rui, tem um outro aspecto aí, ó. Existem todos os fenômenos envolvidos na alma humana,
são fenômenos baseados também em imagens. Existem imagens que justificam um fenômeno chamado alma. Só que é diferente dos fenômenos espirituais que o Kardec, só para citar um, que ele estudou. Ok. Isso foi uma pergunta que eu fiz para o meu professor. O que é psicológico e o que é espiritual? Só que essas duas coisas E o que ele respondeu? Ele me respondeu isso, que no livro Teodiceia Psíquica, que o Ivan Correia, ele fala sobre isso, sobre a diferença das imagens que justificam o fenômeno da alma e o espírito é uma outra coisa. Então o profissional tem que estar bem claro o que é isso. Sim. Que na hora de uma sessão ele tem que saber diferenciar. Entendi. É diferente. Mas muitas vezes a pessoa não é que ela não diferencia. Muitas vezes a pessoa faz que... marmoteiro, manja? Marmoteiro. Então assim, o cara fala que tá, faz Entendi. que tá, até muda o nome, muda a voz, muda o jeito de falar. Entendi. Pra não descobrir que que ela tá mentindo, entendeu? Isso é tão complicado que eu lembrei de uma coisa chamada lembranças encobridoras. Muitas das suas lembranças não são suas. Você inventou, mas você acha que a coisa aconteceu. Chama lembranças encobridoras. Não. Isso é um software, um tipo de programa. Software mental. Que atua na sua mente. Lembranças encobridoras. Então, aquela lembrança lá que você acha que aconteceu, você acha. Tem fantasias envolvidas aí, mas não aconteceu. Não aconteceu, entendi. É complicado. É complicado. Gente, tá dando o nosso horário aqui. A gente vai dar uma pausa. A gente vai fechar esse episódio. Beijo no coração de vocês. Até mais. Um abraço e até lá.